E aí, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje a nossa videoaula vai ser dedicada a falar sobre Maquiavel, ok? Lembrando que desde que a gente falou sobre os contratualistas, nós estamos fazendo uma trajetória aí sobre a política moderna. Então, a nossa intenção é falar aí sobre os principais nomes da política dentro desse período que na história da filosofia a gente chama de modernidade. Nós vimos os contratualistas, e hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho aí sobre Maquiavel. Maquiavel é considerado o fundador da política moderna. E por que que ele recebe aí, de certa maneira, esse título? Porque Maquiavel, ele é responsável por inovar a forma como se enxergava a política. Até então, o que se via eram pensadores como os utopistas, entre outros, que eram herdeiros da concepção tradicional de política, que imaginavam sociedades perfeitas, idealizavam sociedades onde não haveria fome, guerra, miséria, e onde o governante fosse sempre justo e bom. Maquiavel, ele desconstrói essa visão de política, tudo bem? Então, a gente vai considerar que Maquiavel é o fundador da política moderna. Ele nasceu em 1469 em Florença, na Itália. Então, muito do que a gente vai procurar entender a respeito de Maquiavel tem a ver com o contexto histórico no qual ele está inserido. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, mas não é o nosso foco aqui, ok? A gente vai dar só uma pincelada para a gente ter uma ideia aí do que a Itália passava nesse período. E ele entra para a vida pública com 29 anos, quando ele passa aí a tá mais atuante dentro da política. Ele não recebe um cargo muito importante, mas ele vai ser segundo chanceler, que é um cargo bom, mas também não é tão importante assim. Mas mesmo antes de ingressar na vida política, Maquiavel tinha um interesse muito grande pelo tema e ele era um estudioso, principalmente da política da Roma antiga. Então, quando a gente lê a obra de Maquiavel, e aí principalmente O Príncipe, que é a mais famosa delas, a gente vê que Maquiavel usa uma série de referências históricas com as quais ele está muito familiarizado, porque ele era um estudioso. E para mim, basicamente, essa é a grande dificuldade, que a gente tem que ficar recorrendo aí todo o tempo para saber o que ele está falando exatamente. Mas ele não tem uma escrita muito difícil, não, tudo bem? Mas o fato é, então, que ele ingressa na vida política com 29 anos, porém, pouco tempo depois, vai ser exilado. Esse exílio acontece em função de problemas políticos, não necessariamente com ele, mas com o fato de ele ser segundo chanceler de um governo específico, e aí ele vai se exilar, e é nesse exílio que Maquiavel vai se dedicar a escrever as suas obras mais importantes. A primeira delas, a mais famosa e a mais conhecida, é O Príncipe, que é a obra que a gente vai fazer mais referência aqui, quando se trata de estudar a política de Maquiavel. E a segunda obra é o comentário sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma obra que tem uma perspectiva muito diferente a respeito daquilo que a gente comumente pensa sobre Maquiavel e sobre aquilo que é passado para a gente. O nosso interesse aqui é em focar no Maquiavel que é cobrado de vocês no Enem, enfim, é o Maquiavel absolutista. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a outra face do Maquiavel que é pouco conhecida aí, ok? Maquiavel, ele vai morrer em 21 de junho de 1527, um pouco tempo depois de finalizar suas obras aí. O nosso enfoque aqui é a obra O Príncipe. Eu não vou falar detalhadamente sobre ela porque não é esse o nosso objetivo, mas os pontos que a gente vai trabalhar estão expressos mais nessa obra. O Príncipe, pessoal, é uma obra atemporal. Se vocês pegarem aí listas na internet
e listas relacionadas aos livros mais influentes e mais importantes da história da humanidade, vocês vão encontrar lá a obra O Príncipe, tá? Então, assim, é uma obra fundamental aí para o desenvolvimento da política moderna. É uma obra onde Maquiavel vai falar muito sobre as atribuições do governante e o que ele deve fazer para se manter no poder. Então, essa é a grande empreitada que Maquiavel tem aí nessa obra, ok? E, normalmente, o que a gente sabe sobre Maquiavel e o que chega pra gente é que Maquiavel é um ferrenho defensor do absolutismo. Como eu disse, é essa visão que a gente recebe na escola, muitas vezes até na faculdade mesmo, e é de fato aquilo que é cobrado da gente, esse viés absolutista aí que foi feito, que se pintou de Maquiavel a partir da leitura da obra O Príncipe. E por que se fez essa leitura? E aí entra a questão do contexto histórico no qual Maquiavel está inserido. Maquiavel era, né, um pensador italiano, e no período em que Maquiavel, né, se encontrava ali na Itália, o território italiano era todo fragmentado. Então, a Itália ainda não tinha passado por aquele processo de unificação, de se tornar um território nacional único. Ela era basicamente dividida em 5 principais estados. Nós vamos entrar em detalhes em quais eram, qual dinastia, Médici, enfim, nada disso. Basta a gente saber que Maquiavel entendia essa fragmentação política como uma fragilidade. Ele entendia que quanto mais a Itália permanecesse fragmentada, maior era a chance de que ela fosse invadida por outros povos e perdesse completamente a sua autonomia, a sua soberania enquanto, né, país. E ele entendia que a única forma de manter, né, o território nacional soberano era unificando esse território. Porém, essa unificação ela também passava por uma centralização de poder. Ele entendia que, inicialmente, para conseguir passar por esse processo, era preciso que o poder tivesse nas mãos de uma única pessoa. E aí a gente sabe que falou que é poder centralizado na mão de uma única pessoa, já vem logo de cara na nossa cabeça a ideia do absolutismo. Então, por isso que o reflexo que a gente tem, o entendimento, na verdade, que a gente tem de Maquiavel é de que ele é um pensador absolutista. Essa defesa dessa centralização do poder, ela está muito associada a esse contexto histórico aí pelo qual, esse momento histórico, na verdade, pelo qual a Itália passava. Tudo bem? E a obra O Príncipe, ela é vista muitas vezes como um manual. Ou seja, é como se você estivesse lendo ali instruções do que um príncipe, e aí entendam por príncipe um governante, deve fazer para se manter no poder. A gente tem várias edições dessa obra. Há edições famosas, comentadas por nomes importantes como a Rainha da Inglaterra. A mais famosa delas é uma edição do Príncipe comentada por Napoleão. Acho que eu tenho uma edição, que é a última edição da Vozes. Agora eu não sei mais se estão editando, mas é uma edição muito interessante porque Napoleão comentou a obra e embaixo tem os comentários, então a gente consegue ver as referências que ele faz do tipo, isso deu certo, ou isso não deu certo, nisso Maquiavel acertou, nisso Maquiavel errou. Então, assim, é uma leitura bem interessante. Depois, se vocês tiverem interesse, vale a pena conhecer a obra do Maquiavel. Todo o aspecto político da obra do Maquiavel a gente vai ter como referência a obra O Príncipe, tudo bem? O primeiro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é a questão do realismo em Maquiavel. A Maquiavel é considerado um pensador realista. Em relação a quem a gente faz essa comparação? Em relação principalmente aos utopistas. Os utopistas, eles idealizavam sociedades perfeitas, ou seja, eles imaginavam a política como ela deveria ser. Então, eles ficavam idealizando aí a realidade política. Já Maquiavel, ele pensava a política como ela de fato era.
A obra O Príncipe é um retrato da política da época, da disputa pelo poder, dos subterfúgios de que os príncipes faziam uso para se manter no poder, para conseguir conquistar o povo ou impor a sua força. Então, ao invés de se preocupar em idealizar a política e imaginar como ela deveria ser, o Maquiavel vai fazer uma leitura muito realista da política na sua época. Tá? Por isso que a gente considera Maquiavel um pensador realista. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar. O outro ponto que é fundamental para a gente é a questão do fundamento do poder. Antes da gente falar sobre isso, só fazendo um contraponto. Seguinte, sempre quando a gente fala dos aspectos mais relevantes do pensamento de Maquiavel, a gente está fazendo isso em oposição à concepção tradicional de política. Tá? Porque Maquiavel, ele funda uma nova forma de enxergar a política. Então, por exemplo, antes dele se idealizavam sociedades perfeitas. Depois dele, a política passa a ser vista de outra maneira, de maneira muito mais realista. O segundo ponto aí, que é o fundamento do poder, a gente vai fazer a mesma contraposição. Antes de Maquiavel, acreditava-se muito que o fundamento do poder político dos reis era exterior à realidade, ou seja, a origem desse poder era praticamente divina. É como se o rei fosse escolhido por Deus para governar. Então, era um fundamento exterior a essa realidade. Já Maquiavel vai dizer que o fundamento do poder do rei, ou seja lá de que tipo de governante for, ele emana da própria realidade. Isso significa o quê? Significa que o poder ele é dado ao rei pelas pessoas. Então são as pessoas que permitem que o rei faça uma coisa ou não outra, ok? Então esse é o segundo ponto aí que é importante. O terceiro ponto vem sobre a definição de política. O que de fato Maquiavel considera como política? Para ele, meninos, o conceito de política pode ser entendido de uma maneira bem simples, que é o quê? A política, ela é uma disputa pelo poder. Basicamente isso, tá? Então a gente não vai trabalhar com um conceito diferente. Vamos entender a política nesse sentido. E quando se fala de disputa pelo poder, nós temos aí grupos envolvidos nessa disputa. Maquiavel vai dizer que são 3, tá? O primeiro grupo é aqueles que estão no poder e querem se manter. O segundo grupo é aqueles que não estão no poder, mas querem chegar lá. E o terceiro grupo é o povo. De acordo com Maquiavel, o povo só entra na disputa quando ele vai ser oprimido, quando existe algo de fato que vai o incomodar. Caso contrário, ele observa essa disputa de longe. E a gente consegue perceber o quanto, a partir desses pontos que a gente já viu, a reflexão de Maquiavel sobre política é contemporânea. Se a gente pensar na disputa pelo poder hoje, é basicamente isso. Normalmente a gente é muito alheio. Hoje nem tanto, né? As pessoas acompanham mais em função das redes sociais. Mas assim, enquanto tem 2 grupos, que são aqueles que estão no poder e querem se manter lá, e aqueles que não estão no poder e querem chegar e estão disputando, a gente acompanha de longe. Quando algum deles fala que vai tomar alguma decisão que nos incomoda e que nos afeta diretamente, embora todas elas afetem, né? Em maior ou em menor grau, aí a gente entra na disputa. Entra na disputa em que sentido? Pressionando o governo para mudar de opinião ou para tomar esquecer aquele caso ou fazer qualquer outra coisa diferente. E é isso que eu também acho importante colocar, a atualidade do pensamento de Maquiavel. A gente conseguiria fazer uma tese aí de doutorado analisando a política brasileira à luz do pensamento de Maquiavel. A gente encontra pontos da análise dele aqui muito atuais, tudo bem? Então, a política é basicamente essa disputa pelo poder. E aí entra o ponto que é fundamental dentro dessa disputa. Existe o grupo que está no poder e quer se manter. E Maquiavel vai dizer que mais importante que chegar lá, ao topo da política, é conseguir se manter.
E aí a grande questão que entra é a seguinte: o que a gente precisa para fazer, para se manter, o que é preciso fazer para se manter no poder? Aí entra os dois princípios mais importantes aí para a gente do pensamento político de Maquiavel, que são as noções de virtude e fortuna, ok? Quando a gente fala de virtude, nós estamos falando das virtudes. Virtudes de quem? Virtudes de um bom governante. E aqui entra um detalhe fundamental. Quando Maquiavel fala sobre um bom governante, ele não está usando bom no sentido de caridoso, de gentil. Maquiavel usa essa expressão para se referir àquele que exerce bem a sua função, dentro da sua concepção de política. Então, para ele, a virtude são virtudes de um bom gestor, ou que ele acreditava ser um bom gestor. E quais são essas virtudes? A força, a astúcia e principalmente a flexibilidade moral, que é um dos aspectos também importantes aí da obra do Maquiavel. O que é essa flexibilidade moral? Significa que o príncipe ele tem que saber decidir qual é a hora ideal para ser bom e qual é a hora ideal para não ser bom, tá? Isso significa que se ele precisar oprimir o povo para se manter no poder, ele vai fazer isso. Ou se ele precisar abrir concessões, ele vai fazer isso. Tá? Então, Maquiavel acredita que bom e ruim são relativos, né? Depende muito do contexto aí. Então, essas virtudes, elas não têm a ver, por exemplo, com virtudes cristãs, que é caridoso, temente a Deus. Não, são as virtudes que Maquiavel acredita serem necessárias para um bom gestor, para um bom príncipe, tudo bem? Então, isso tem que ficar claro aí para a gente não fazer confusão. Além da virtude, nós vamos ter um segundo ponto, que é a fortuna. A fortuna, ela não tem a ver necessariamente com dinheiro, não. Um outro sinônimo para fortuna é a ideia de sorte. Só que aí Maquiavel se refere à sorte não como o acaso, né? Esperar que as coisas sejam boas, que determinado momento seja bom, simplesmente por obra do acaso. Maquiavel acredita que a fortuna é a capacidade que um príncipe tem de lidar com acontecimentos inesperados e tirar proveito disso, mesmo que o acontecimento seja ruim. E aí, um exemplo maravilhoso que a gente tem na prática, e maravilhoso não no sentido de ser uma coisa boa que esteja acontecendo, mas como a gente consegue perceber isso na prática, essa situação de pandemia que a gente está vivendo. É uma situação inesperada, é uma obra do acaso, entre aspas, é uma coisa que o governo não esperava. E aí, como que o nosso governante vai lidar com isso? O bom príncipe é aquilo que sabe tirar proveito de qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. E aí, né? O que vai acontecer no caso da nossa política? Então, é algo a se pensar. Então, guardem isso. Um bom príncipe, ele deve ter como princípios a virtude e a fortuna. Tudo bem? Outro ponto que nós vamos ressaltar nessa videoaula é a questão da moral pública e da moral privada. Fazendo um contraponto novamente com a política tradicional, é importante a gente entender que os políticos tradicionais, e aí Platão, né, Aristóteles, os políticos ali da Idade Média, os pensadores políticos, eles acreditavam, pessoal, que ética e política eram uma coisa só. Então, a moral pública e a moral privada, elas não tinham distinções. Ou seja, um bom governante não é aquele que se comporta bem só diante do povo, mas é aquele que sabe, que se comporta bem também na sua vida privada. Maquiavel vem e desfaz esse link aí entre ética e política. Para Maquiavel, o fato, por exemplo, de um cara ser um péssimo marido ou um péssimo pai, uma péssima pessoa ali no relacionamento com os seus íntimos, com a sua família, não significa necessariamente que ele vai ser um péssimo gestor. Muito pelo contrário.
né? Ele pode ser ali ruim no âmbito privado, mas ele pode ser bom no âmbito público. E vice-versa. O cara pode ser ali um ótimo gestor dentro da família, um bom pai, um bom marido, né? Enfim, ter todas aquelas qualidades que muitas vezes são admiradas, mas quando ele chega na vida pública, ele é péssimo. A mesma questão se diz a respeito de comportamento. Então, assim, ética e política para Maquiavel não tem uma ligação necessária. E aí entra a questão dos fins justificam os meios. Não é uma expressão que Maquiavel escreveu lá na sua obra, é mais uma interpretação que a gente faz de uma passagem da obra dele. O que Maquiavel está querendo dizer? Está querendo dizer que o príncipe deve se valer justamente daquela ideia da flexibilidade moral. Se eu precisar oprimir, se eu precisar matar para me manter no poder, eu vou fazer, já que, né, o meu objetivo é me manter, os meios dos quais eu vou lançar a mão para me manter no poder pouco importam, desde que eu atinja o meu objetivo. Outra questão que também é muito discutida é a questão do é melhor ser amado ou temido? Maquiavel vai dizer o seguinte, que se você puder ter as duas coisas, o amor e o temor, beleza. Agora, caso você não possa, enquanto governante, de acordo com ele, é muito melhor ser temido. Por quê? Porque o temor, ele leva a um respeito. Por exemplo, se eu tenho medo aí de alguém, eu não vou bater de frente com essa pessoa, ou eu não vou encarar, ou eu não vou querer brigar. Agora, o amor não necessariamente leva, consequentemente, a um respeito. Você pode gostar muito de uma pessoa, mas você pode falar com ela de qualquer jeito, ou falar, né, coisas que a desagradem, ou desobedecer uma ordem dela. Basta a gente ver que a gente gosta muito dos pais, mas a gente às vezes desobedece. Então, assim, basicamente, se você puder ser amado e temido, beleza. Mas se você não puder, opte sempre por ser temido. Para o príncipe, isso é melhor, porque impede que as pessoas se revoltem contra ele ou tentem atentar contra o seu reinado, ok? Pessoal, retomando o ponto que eu tinha comentado com vocês lá no começo do vídeo, a respeito do Maquiavel absolutista. Eu disse que esse é o viés mais difundido dele, né? O que a gente mais conhece é o que a gente mais trabalha. Porém, existe uma outra face do Maquiavel que não é a maquiavélica, é aquela que é mais conhecida, mais presente aí no senso comum, que é o Maquiavel republicano. É uma face pouco conhecida, mas que é importante pelo menos a gente saber que existe. O Maquiavel republicano é uma leitura que a gente faz sobre a obra que ele escreveu sobre Tito Livio, diferente da do Príncipe. Nessa obra, o Maquiavel tem uma postura bem diferente. Tá? Ele vai afirmar que todo o poder ele é do povo e pelo povo deve ser exercido. Maquiavel acreditava que a centralização do poder ela só era necessária durante um certo período. É algo que é muito parecido com aquilo que acontecia nas ditaduras romanas, onde, num período de crise muito grande, se reunia um grupo, esse grupo tomava a frente no poder e era responsável pelas decisões. Depois que aquele período difícil passasse, esse grupo era dissolvido, e o poder voltava a ser exercido pelo Senado, enfim, por todo aquele aparato político que Roma tinha. A famosa ditadura romana, né? E Maquiavel pensava de forma parecida. Então ele imaginava que a centralização do poder ela só seria necessária até que a Itália passasse pelo processo de unificação do seu território, para evitar ser invadida, perder sua soberania. A partir do momento em que esse processo de unificação acontecesse, Maquiavel acreditava que o poder deveria ser devolvido a quem era o detentor legítimo dele, que era o povo, ok? Então esse é um outro aspecto pouco visto aí, mas como eu disse, eu achei importante ressaltar para a gente, pelo menos desfazer um pouco aquela ideia bem básica que a gente recebe de Maquiavel, ok? Então é isso, moçada, bons estudos, até a nossa próxima videoaula.